Gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre metaverso. Você já ouviu falar dessa tecnologia, gente? Olha, o mundo, ele vem crescendo muito em tecnologia e agora chega esse tal de metaverso. O que é? Para que serve? Com certeza é algo que vem para revolucionar. E a nossa convidada de hoje vai nos falar tudo sobre essa grande novidade. A doutora Sandra Abaté, que é advogada, tá aqui. Gente, ela veio direto lá dos Estados Unidos, né, doutora? Boa tarde. Isso, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, com esse tema tão relevante, tão atual e que realmente vai, como você disse, revolucionar o mundo. Eu estive agora numa missão no Vale do Silício, em Austin, no Texas, que é o berço de toda essa tecnologia, visitando empresas como Google, Cisco, a Plant, que é a fazenda vertical, né, tão falado. E realmente é incrível o que possibilita um mundo de possibilidades através do metaverso. O metaverso... O que é o metaverso, né, doutora? O metaverso? Porque talvez quem esteja nos assistindo agora fala, gente, mas peraí, que mundo que eu tô vivendo que eu não tô sabendo? O metaverso é a integração do ambiente real com o ambiente virtual através de tecnologias como realidade aumentada, hologramas, NFT. É importante também contar aqui que a palavra metaverso vem de multiverso, que é da empresa Meta, que é a nova denominação do Facebook. O que a gente sabe disso, mas a gente fala em Facebook, né? As pessoas já se situam. E eu costumo dizer muito assim que o metaverso, ele vai devolver os humanos para o real. Porque nós estamos muito aqui nas telinhas, no computador. E o metaverso vai te jogar no mundo real com essas novas tecnologias, né? Inteligência artificial, realidade aumentada. Então, tudo isso vai propiciar com que você saia muito daqui, que a gente está sempre aqui na telinha, no celular, e vá para o mundo real. É muito interessante. Óbvio que a pandemia, ela acelerou esse processo. As plataformas de tecnologia, as reuniões feitas através de Teams, Zoom, enfim, de todas essas plataformas, acelerou. Mas o metaverso é mais do que isso, né? Eu costumo exemplificar a essência do metaverso como sendo você mapeia tridimensionalmente esse espaço físico que nós estamos aqui. E aí, esse ambiente físico é realimentado numa nuvem. E as imagens, você ancora essas imagens de novo no espaço físico e aí você tem uma realidade. Essa é a essência do metaverso, né? Acho que é a forma mais fácil de entender. Porque fala, mas como que o metaverso, como que acontece o metaverso? Então, é através dessas tecnologias, essa integração do real com o virtual. Me chama um pouco a atenção quando você diz que é uma tecnologia que vai tirar um pouco a gente da tela, sendo que ele é totalmente tecnológico, né? Como que seria possível? Como é que vai ser possível a gente fazer isso? Primeiro, porque a tecnologia é tridimensional. Segundo, porque você vai ter a possibilidade, por exemplo, no e-commerce, né? O e-commerce, todo esse comércio eletrônico que movimentou, para você saber, no primeiro semestre de 2021, movimentou 53 bilhões. Uau, então, assim, se você pensar Brasil, hoje você tem 5% da população aqui no Brasil já usa metaverso, né? Então, eu acho que através do comércio eletrônico, por exemplo, você vai poder entrar numa rede de supermercados, no Walmart. Você entra nessa rede de supermercados e você vai fazer compras e essas compras vão ser entregues na sua casa. Você vai ter a sensação da presença. Você está nos corredores da loja. Tá? Então, existem várias formas e várias empresas hoje já utilizando. Nós, da PK Advogados, nós temos clientes que nos consultam sempre e clientes ligados ao e-commerce e, enfim, é um número de possibilidades. Acho que o metaverso é inevitável e quando me perguntam, Sandra, mas em que áreas você acha que o metaverso vai entrar? Não tem nenhuma área hoje que eu acho que ele não vá ter um alcance. E
como você acha, assim, porque ainda não pegou, né? Ainda não pegou esse metaverso. Eu acho que o pessoal tá um pouco com medo, não tá? Ainda de usar, doutora? O metaverso, como tudo, ele é uma quebra de paradigma muito grande. E como toda quebra de paradigma, ela leva um tempo, né? Então, acho que esse é o principal motivo e esse receio, mas a velocidade disso, ela vai vir, inclusive agora no Vale do Silício, a gente falou muito sobre isso, que a pergunta sempre é quanto tempo, doutora? Em quanto tempo isso vai estar? Isso já está no meio de nós, isso já está nessa geração nova dessas crianças que estão aí, só que a gente não percebe, tá? Então, tem essa questão de, não é que ele não pegou, ele pegou sim, então vamos falar, os games, né? Os games foi um mercado que movimentou muito durante a pandemia e movimenta. Então, hoje você tem os skins que são colocados nos games, que vendem produtos. Você teve, por exemplo, um campeonato de game agora, fora daqui, e nós temos times brasileiros aqui de games, a gente até advoga para um deles, em que movimentou, em 15 dias, eles arrecadaram, através do campeonato e desses skins, 144 milhões de dólares para a Ucrânia. Uau. Mais do que qualquer país colaborou, enfim. Então, não é que ele não pegou, acho que é uma quebra de paradigma e como toda quebra de paradigma, ela leva um tempo. Tá. Mas ele pegou sim, já tem muitos negócios sendo feitos, compra de terreno, de imóveis, que é uma coisa impensada. Até roupa, tênis de marcas que não são acessíveis que você comprar. Hoje você, pelo metaverso, você consegue ali ter um acessório de luxo. Pagando super pouco, né? Então você tem o metaverso, o personagem que você entra no metaverso é o avatar, né? Então, essa criação do avatar. Então você vê tudo isso já sendo implementado, sendo vendido. Tem comércio que vende roupa para esse avatar. Então é que nós não somos de uma geração tão forte desses games, né? Que estão vindo aí. Então, hoje você tem esse personagem te representando dentro do metaverso e você cria roupa, enfim. Então, acho que não é que ele não pegou. Acho que ele leva um tempo para que todo mundo assimile. Isso. Quais serão os impactos que o metaverso ele vai causar quando ele realmente for aí 90%, 80% das pessoas falarem, não, a gente vai usar? Eu acho que o principal impacto tem números, mas eu vou citar aqui o meu insight, é a criação de uma identidade, né? Então, através desse avatar. Então, como esse avatar e a pessoa real. E como criar situações jurídicas, qual a responsabilidade de um avatar, responsabilidade jurídica dos atos desse avatar no metaverso. Essa, por exemplo, é uma questão. Então, acho que ainda vão vir muitas questões e marcos regulatórios, leis, porque a quantidade de dados que circulam, para você ter uma ideia, é muito grande, né? Então, o uso de um óculos de realidade aumentada, ele movimenta 20 minutos com ele, movimentam 20 milhões de dados. Uau! Então, assim, é muito mais do que a internet hoje consegue movimentar. A gente está falando de um outro patamar. Então, tudo isso vai ter a necessidade da criação de regulamentos e leis e marcos, enfim. Então, as empresas cada vez, então, mais têm criado coisas para dentro do metaverso. Você acha que se daqui 5 anos, por exemplo, uma empresa ela não tiver dentro do metaverso, ela vai estar perdendo aí uma fatia grande? Com certeza. Acho que é impossível. Para você ter uma ideia, tem um relatório da McKinsey que até 2030 vão ser investidos 5 trilhões de dólares em metaverso. Nossa. Então, quando a gente fala assim, não pegou, a própria aposta do Facebook... É muito alta. Eles não vieram, não vão desistir disso, eles não vieram brincar, né? Então, por isso que eu acredito que é uma coisa incipiente. Fora daqui, a gente fala muito disso. Eu visitei empresas que fabricam o óculos de realidade aumentada. Dizem que, por exemplo, uma Samsung, que vai parar de existir o hardware.
softwares. Olha só. E várias inovações, essa própria questão da empresa que faz que eu estava comentando com você aqui nos bastidores. Sim, muito legal, muito interessante. Muito interessante, a fazenda vertical, então isso acaba com o problema do espaço, né? Você tem países no mundo hoje que não tem condições de plantar, não é como o Brasil que você tem 3 colheitas de milho por ano. Né? Então, e a fome no mundo, né? A falta de comida. A quantidade de pessoas também, né, no mundo aumentando muito, né? E tudo isso com tecnologia, então eles conseguiram reproduzir com tecnologia o ecossistema. Então, a luz, a luminosidade, a chuva, o sol, o adubo, e você, inclusive, tem menos descarte desses produtos. Hoje eles fazem essa fazenda vertical com folhas. Tá. Né? Estão começando a fazer com fruta, mas hoje é com todos os tipos de folhas. E você não tem o problema de agrotóxico, então tem uma série de benefícios, coisas boas. Né? Exato. Que legal. E uma outra pergunta, você falou um pouquinho sobre os óculos de realidade aumentada. Só é possível entrar no metaverso se eu tiver esse óculos ou não? Não. Você tem o comércio eletrônico. Você também está falando de metaverso. Tá. Então, e-commerce, comércio eletrônico. Então, não é só o óculos de realidade aumentada. Tá. Agora, o que eu acho que o principal do metaverso que a gente precisa pensar é que não dá para existir metaverso e tudo isso que eu estou falando se não tiver um alto investimento em tecnologia no país. Né? Então, quando você fala dessas empresas que eu fui visitar e tudo que elas estão criando do ponto de vista tecnológico, você sabe que lá, então, você tem um 5G, você tem uma internet de altíssima velocidade. Então, para que isso aconteça, você precisa ter um país, um Brasil com uma tecnologia, uma internet de alta velocidade. Você vê o exemplo dos jogos. Né? Se você não tiver uma internet de alta velocidade, você não consegue ali jogar. Então, esse é o grande desafio do metaverso que eu acho aqui no Brasil, é a questão da velocidade. Essa qualidade mesmo de internet, Sim. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, né, sobre LGPD, porque para a gente poder explicar um pouquinho sobre os dados sensíveis, porque assim, o pessoal que está assistindo não tá ainda 100% entendido do assunto. Sim. Então, explica para a gente mais ou menos como é que funciona. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em 2018, mas as sanções decorrentes dela começaram a valer a partir de agosto de 2021. E são sanções, são penalidades com multas pesadas. Então, se você imagina, que eu falei aqui, que no metaverso, o simples uso de um óculos de realidade aumentada, 20 minutos, você tem 20 milhões de dados sensíveis. Então, o que você tem de dados sensíveis? Biometria, alteração de voz, alteração de respiração. Uau. Todos dados sensíveis que precisam ser protegidos pelas empresas que estarão no metaverso. Né? Então, como fazer isso com base na LGPD? Porque a LGPD ela se aplica ao metaverso. A troca de dados, como eu falei, é gigantesca. Então, as empresas precisam se preparar para isso de várias formas, estarem atentas a isso. Acho que vai surgir uma procura maior, inclusive, pelos GPOs, pelas pessoas envolvidas aí com tratamento de dados, né? Porque não é simplesmente o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, ele fala no uso legal desses dados. Mas esse uso legal, ele existe quando já existe uma relação entre cliente e empresa, tá? Que não no metaverso, são todos aqueles dados compartilhados. Então, o tratamento disso que vai ser muito importante. A gente tem, a título de sugestão aqui para os seus espectadores, nós temos aqui no Brasil um homem que assim, admiro muito o trabalho dele, é o Gugu Stocco. Ele trabalha com inovação há algum tempo e ele já lançou, eu fui à pré-estreia, mas ainda não lançou ao público, um documentário que se chama Open Revolution. Ah, legal. E que fala muito sobre isso, inclusive do Open Banking, então todos os dados bancários também, financeiros, tudo isso integrado, e para isso vai precisar ter um órgão regulatório, porque os dados não podem ficar aí voando no universo sem controle. A gente vê, né, doutora, que hoje até o Pix, o negócio assim, sim, que é super assim, imagina, então tem que ser uma coisa realmente que tenha aí uma responsabilidade, né, com as leis, com essa proteção muito grande, né? E como que um usuário, ele consegue se cadastrar?
para entrar no metaverso? Esse é o maior desafio dessa questão que a gente está falando. Então, a gente já tem, né, a questão da biometria, mas novas tecnologias aí vão surgir para isso. Precisam surgir, vão ser criadas e ainda já então estão não pensando. foi definido ainda. É a biometria, né, por hora, mas acho que vão vindo grandes coisas aí pela frente. A gente estava falando de como o metaverso é utilizado. Você tem a Microsoft, ela já criou, né, o Mesh, que é uma plataforma que você faz reuniões. Ela criou o avatar em 3D para o Teams, que é a plataforma dela de comunicação. Nike criou Nike Land dentro de um game. E o Banco do Brasil, em 2021, ele também entrou nessa experiência, porque os gamers dos jogos eletrônicos, eles podiam abrir uma conta bancária. Olha só. E dessa os nossos forma. Gamers são sucesso, né, doutora Sandra? Sucesso. Eles são sucesso em qualquer parte do mundo. São os feras. São os feras, é uma gente jovem. Nós temos uma cliente, a Nicole, que tem um time eletrônico, o Black Dragons. E então nós estamos bem envolvidos aí com essa questão e toda essa meninada, essa criançada. Tem uma pesquisa nos bairros de periferia que pergunta o que a pessoa quer seguir como caminho profissional. É assustador, 93% quer ser jogador de game eletrônico. Gamer, meu Deus. E dá muito dinheiro, né? É uma coisa que realmente é surreal, assim, você vê as competições, eu tenho alguns amigos e tudo, tem uns galpões aí que o pessoal vai jogar. Você joga? É surreal, não jogo nada. Mas é surreal o investimento em cima desses gamers. Surreal. Os lugares, assim. Os patrocínios. É muita coisa, assim, patrocínio, premiação. Eu acho que é um mercado que também está crescendo muito, também precisa de regulação. A Nicole, essa cliente que eu falei, ela já esteve no Senado. Então, assim, tem muita coisa para vir. Acho ainda, né? E acho que as pessoas têm que estar atentas, têm que se informar. Tem uma série, quem gosta de série, que chama Upload. Essa série é interessante e trata do metaverso. Então, também é uma dica aí para quem gosta de maratonar. É interessante. É bom, né, a gente se informar, porque são assuntos novos que tá, né, chegando pra gente, e a gente que já, né, assim, já tá acostumado com uma coisa e de repente vai mudando, né? O mundo muda a cada segundo, é uma nova experiência, são novas questões, até mesmo essa questão da economia digital, que a gente não tinha tanto acesso, não se imaginava muito, hoje Perfeito. Né, a economia digital tá só crescendo. Só crescendo. O dado que eu dei, assim, primeiro semestre de 2021, o Brasil movimentou 53 bilhões. Então, assim, como que você pode não estar atento a isso? Né? E eu acho que, de uma certa forma, como tudo, as pessoas criam aquela, não a resistência, mas aquela observação, aquela curiosidade, e isso vai, com o passar do tempo, naturalmente se incorporando ao seu dia a dia, porque é inevitável, né? Hoje, qualquer pessoa, qual que é seu Pix? Né? Pois e a gente não falava disso há pouco tempo atrás. Sei lá, 2 anos atrás, sei lá, vamos pôr pouco tempo, né, doutora? E acho que o metaverso, ele não vem para substituir o humano, ele vem para complementar, ele vem para ajudar o ambiente humano, físico. Você acha que as pessoas, elas vão ficar mais assim? Porque assim, as pessoas, depois da pandemia, elas ficaram mais... Vou falar uma palavra, mas ok, não seria essa, mas antissocial. Então, a gente acaba não querendo mais ter o contato humano. Você acha que o metaverso, ele vai piorar isso ou vai melhorar? Eu acho que ele melhora. Vou te falar por quê. Porque ele melhora o relacionamento. Ele propicia mais relacionamento entre as pessoas, com menor distância, menos tempo e com a sensação da presença, que é exatamente o que a gente não viu na pandemia. Então, lembra que eu falei no começo que no meu insight, ele te devolve para o mundo real, porque nós estamos todos atrás dessa telinha e agravado por essa pandemia. E então, ele te dá de novo a sensação da presença. Por exemplo, as reuniões corporativas. Eu visitei uma empresa no Vale do Silício que cria
mecanismos, aparelhos, onde as pessoas realmente se integram numa reunião. Não é uma tela de computador onde a gente está ali como as plataformas aí de Teams e Zoom. Você realmente cria a sensação de estar num ambiente junto com outras pessoas. Então, no meu ponto de vista, não, a resposta é não. Eu não acho que ela tira o humano, eu acho que ela ajuda, agrega e integra. E até na questão também financeira, ela vai dar mais possibilidades da pessoa ter mais ou menos todo mundo ali o mesmo padrão. Você vai viver experiências que você às vezes não pode viver, seja por tempo, seja por distância, seja por economicamente falando, mas de volta. Para tudo isso, o mundo dos sonhos, né? A gente tem que ter uma velocidade altíssima de internet, a gente tem que ter um investimento bom nisso. Você acha que é capaz até de a gente ter uma moeda universal? Sim. Esse é o caminho. Esse é o caminho do metaverso. Esse é o caminho. Esse documentário que eu te falei, quando fala de Open Banking, Open Finance, Open Everything, é exatamente isso. É algo universal mesmo no sistema financeiro. Óbvio, como eu disse, vai precisar de um órgão regulatório para que esses dados super sensíveis do mercado financeiro sejam vigiados, né? Tá. Sejam cuidados, tratados, essa palavra. Você tem fundos hoje de investimento também. Então, assim, é um mundo que, como eu disse, não existe uma área que não vai ser atingida pelo metaverso. Né? A gente já tem até a primeira igreja brasileira dentro do metaverso. Então, a gente já vê que, né, desde da igreja até jogos, até o mundo do roupas. Entretenimento aqui, né, falando agora aqui de televisão, o mundo do entretenimento, de shows. Então, tudo isso é abraçado pelo metaverso e, como eu disse, acho que é inevitável mesmo. Olha, doutora Sandra, que bate-papo super interessante, assim, eu tô realmente pensativa, eu saio desse nosso bate-papo pensativa aí já tinha ouvido falar um pouco, já tinha conhecido um pouco, lido um pouco sobre o assunto, mas me interesso mais agora ainda depois da sua explanação. Queria que você deixasse seus contatos pra gente, as suas considerações finais sobre esse novo universo. Bom, obrigada novamente, o bate-papo foi uma delícia, eu gosto de falar do tema. E eu sou sócia do escritório PK Advogados. Nós trabalhamos com tecnologia e com empresas ligadas à inovação, tecnologia, como eu disse, os games, enfim. E é isso, foi muito bom. Gostei de estar aqui com vocês e estou à disposição para quando a gente precisar conversar mais um pouquinho sobre isso, porque com certeza os assuntos vão surgir. Só está começando, né? Então sigam aí, gente, a doutora Sandra para mais informações. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, agradeço. Obrigada.